Tem gente ao seu redor que não é gente, não no sentido literal, mas no sentido energético, espiritual. Os textos gnósticos, aqueles que a Igreja queimou em 367 depois de Cristo, falam de algo perturbador. Arcontes disfarçados. Não são demônios com chifres. Não são alienígenas de filme. São consciências operando através de corpos humanos. E Jesus? Ele ensinou os discípulos a reconhecer isso. Você já conheceu alguém que parece vazio por dentro? Conversa normal. Aparência normal. Mas quando você olha nos olhos, não tem ninguém lá. Ou aquela pessoa que suga sua energia só de estar perto. Que distorce tudo o que você fala. Que te faz duvidar da sua própria percepção. Jesus alertou sobre isso. Diretamente, nos próximos 20 minutos, você vai descobrir os 4 sinais exatos que ele deixou para reconhecer uma consciência arcôntica operando através de um humano. E vai entender por que esse conhecimento foi enterrado por 1700 anos. Mas antes, preciso te explicar o que é um arconte. Foi estudando os manuscritos de Nag Hammadi que eu percebi por que aqui no Mentes Despertas a gente não aceita explicações superficiais. Porque quando você vai fundo, descobre que realidade espiritual é bem mais complexa do que te ensinaram. Você foi ensinado que o mal é simples. Diabo de um lado, anjos do outro, bem contra mal, preto e branco, fácil, didático, infantil. Mas os primeiros cristãos, aqueles que viveram com os apóstolos, entendiam algo muito mais complexo. Eles sabiam que existem camadas, forças, consciências, entidades operando em diferentes níveis de realidade. E a Igreja? Apagou tudo isso. Por quê? Porque conhecimento sobre como o sistema realmente funciona é perigoso. Olha só o que aconteceu. No Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, pegaram dezenas de textos cristãos primitivos, separaram, aprovado ou proibido. Tudo que falava sobre arcontes, proibido. Tudo que ensinava a reconhecer forças de manipulação, fora. Tudo que capacitava o crente a discernir espiritualmente sem padre, destruído. O bispo Atanásio, em 367 depois de Cristo, mandou queimar. Mas tem um problema. Eles não conseguiram queimar tudo. 1945. Nag Hammadi, Egito. Fazendeiros encontram uma jarra selada. Dentro, 52 textos, incluindo a hipostase dos arcontes, a realidade dos governantes. Esse texto, preservado por 1600 anos, descreve exatamente quem são os arcontes. E mais importante, como reconhecê-los. Segundo a hipostase, os arcontes têm corpos que são masculino e feminino ao mesmo tempo, e rostos de animais. Espera, isso é simbólico ou literal? Simbólico. O texto está dizendo, eles não têm identidade fixa. Eles imitam, copiam, se adaptam. Eles são descritos como seres sem criatividade própria. Só conseguem contra-imitar, ou seja, distorcer o que já existe. E onde eles operam? Segundo o apócrifo de João, outro texto de Nag Hammadi, os arcontes governam as esferas planetárias. Eles controlam pensamentos, emoções e ações humanas. Paulo, sim, o apóstolo Paulo sabia disso. Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega que Paulo usa, arcontes, governantes, autoridades, ele sabia. E a hipostase dos arcontes cita exatamente essa passagem de Paulo para começar o texto. Com relação à realidade dos governantes, o apóstolo disse, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os arcontes. Ou seja, os primeiros gnósticos estavam interpretando Paulo.
Mas aqui está a parte que a igreja não queria que você soubesse. Se os arcontes controlam pensamentos e emoções, e se eles operam através de humanos, como você sabe se está falando com uma pessoa ou com um arconte usando aquela pessoa como fantoche? Jesus ensinou isso e foi apagado. Até agora. Existe um conceito que os gnósticos chamavam de possessão arcôntica. Mas não é possessão tipo o exorcista. Não tem cabeça girando. Não tem voz demoníaca. É mais sutil. Muito mais perigoso. Funciona assim. Os arcontes não precisam possuir alguém completamente. Eles só precisam influenciar. Plantar pensamentos, amplificar emoções negativas, distorcer percepções. E em casos extremos, eles operam através de pessoas que perderam conexão com a própria centelha divina. O Evangelho de Filipe, de Nag Hammadi, diz: há escravos por natureza, há escravos por opção. Aqueles que se tornaram escravos da mentira servem aos governantes. Traduzindo, quando alguém abandona a busca pela verdade, quando alguém se entrega completamente ao ego, medo, ganância, essa pessoa vira um canal para forças arcônticas. E aqui entra Jesus. Nos evangelhos canônicos, ele diz, João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nela não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando com fariseus, líderes religiosos, pessoas santas, mas ele identifica. Eles estão operando sob influência arcôntica. Como ele sabia? Porque Jesus ensinou 4 sinais específicos para reconhecer quando uma consciência arcôntica está operando através de alguém. Esses sinais estão espalhados nos textos gnósticos e nos evangelhos canônicos. E eu vou te mostrar cada um. Sinal 1. Inversão da verdade. Arcontes sempre distorcem, nunca criam. Eles pegam algo verdadeiro e invertem. Sinal 2. Ausência de luz nos olhos. Não é metáfora, é literal. Falta presença, falta vida. Sinal 3. Vampirismo energético. Eles drenam. Você sai exausto de interações com eles. Sinal 4. Ataques à sua percepção direta. Eles querem que você duvide do que sente, do que vê, da sua intuição. Esses não são sinais que eu inventei. Estão todos documentados. No apócrifo de João, na hipostase dos arcontes, no Evangelho de Filipe. E Jesus usava esses sinais para identificar quem estava sob influência arcôntica. Eu vou te provar isso agora. Com história, com ciência e com casos reais. Vamos para o texto mais explícito. Hipostase dos arcontes, a realidade dos governantes, escrito provavelmente no século III depois de Cristo. O texto descreve os arcontes assim: eles são ignorantes, arrogantes. Seus corpos são andrógenos e seus rostos são de animais. O que isso significa? Androgenidade significa falta de identidade fixa. Eles mudam conforme convém. Rostos de animais significa instinto puro, sem alma, sem compaixão. O texto continua. O mestre deles, Yaldabaoth, o demiurgo, é cego. Ele declarou: eu sou o único Deus. Percebe o padrão? Arrogância extrema. Negação de qualquer poder superior. Agora olha Jesus falando com os fariseus. João 8, 54 a 55. Vocês dizem, ele é nosso Deus, mas vocês não o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Jesus está chamando eles de mentirosos por natureza. Por quê? Porque eles estão operando sob influência do arconte-chefe, o demiurgo, que a tradição gnóstica identifica como o Deus do Antigo Testamento, não o Deus verdadeiro, mas um Criador inferior. E não eram só os gnósticos que sabiam disso. Os essênios, comunidade judaica que vivia perto do Mar Morto,
tinham um texto chamado Regra da Comunidade. Nele, descrevem espíritos da verdade e espíritos da mentira, operando através de pessoas. Eles ensinavam testes para distinguir. Os pitagóricos gregos falavam de daimones, entidades que influenciavam o comportamento humano. Platão, no Timeu, descreve o demiurgo como um criador inferior que molda o mundo material imperfeito. Culturas diferentes, séculos diferentes. Mesma conclusão. Forças não físicas operam através de humanos. E há sinais para reconhecer. Mas textos antigos são fáceis de ignorar, né? Misticismo. Superstição. Então deixa eu te mostrar o que a psicologia moderna descobriu. Universidade de Oxford. Estudo sobre Dark Triad, a tríade sombria da personalidade. 3 traços: narcisismo, grandiosidade, falta de empatia, maquiavelismo, manipulação, engano, psicopatia, impulsividade, falta de remorso. O que os pesquisadores descobriram? Pessoas com alta pontuação nessa tríade demonstram padrões específicos. Falta de ativação na ínsula anterior, área do cérebro responsável por empatia. Redução de atividade no córtex pré-frontal ventromedial, responsável por julgamento moral. Aumento de dopamina no núcleo accumbens, busca por recompensa sem consideração por outros. Resultado? Eles parecem humanos. Falam como humanos. Mas, neurologicamente, processam interações sociais de forma predatória. Robert Hare, criador da Psychopathy Checklist, descreveu psicopatas assim. Eles são como répteis em pele humana. Não sentem culpa, não sentem amor, apenas imitam. Espera, imitam, igual os arcontes. E tem mais. 2018. Estudo da Universidade de Princeton sobre presença nos olhos. Pesquisadores mediram dilatação pupilar e padrões de olhar durante interações empáticas. Resultado: pessoas com alta empatia mostram microexpressões oculares sincronizadas com emoções do outro. Pessoas com Dark Triad, zero sincronização. Os olhos se movem, mas não conectam. É literalmente falta de luz nos olhos. Sinal 2. Ciência nomeia, descreve, mas nada substitui experiência. Deixa eu te contar um caso real. Vou chamar ele de Carlos, nome fictício. Carlos era líder de uma comunidade espiritual. Carismático, bonito, eloquente, ensinava meditação, falava de amor, citava Jesus. Uma mulher, vou chamar de Ana, frequentou o grupo por 6 meses. Ela descreveu assim: no começo achei ele incrível, parecia iluminado, mas depois de um tempo, algo não batia. Ele falava de compaixão, mas nunca ajudava ninguém financeiramente. Falava de humildade, mas o nome dele estava em tudo: camisetas, livros, pôsteres. E os olhos, quando você olhava de verdade, era tipo olhar para um lago vazio. Ana começou a questionar. E aí Carlos mudou. Ele me disse que minha energia estava baixa, que eu estava bloqueada espiritualmente, que se eu duvidasse dele, era porque eu tinha problema. Gaslighting espiritual. Sinal 4. Ataque à percepção direta. Ana saiu. Outros ficaram. 2 anos depois, o grupo implodiu. Descobriram que Carlos desviava doações, manipulava membros sexualmente. Quando confrontado, ele disse: vocês não entendem, eu opero em outra frequência. Arrogância extrema. Sinal 1. Inversão da verdade. Esse relato veio de uma das seguidoras que me procurou depois de um vídeo do Mentes Despertas sobre manipulação espiritual. Ela disse: eu achei que estava ficando louca, até você descrever os sinais exatos que ele mostrava. E quando padrões assim se repetem, terapeutas relatam, ex-membros de seitas confirmam, psicólogos documentam, você percebe. Isso não é coincidência. É mecanismo arcôntico. Mas sabe quem mais reconheceu esses sinais? Gente que você jamais imaginaria. Carl Jung, fundador da psicologia analítica,
Estudou os textos gnósticos intensamente. Ele escreveu nos 7 sermões aos mortos, texto que manteve secreto. Existem demônios, mas não são entidades separadas. São aspectos da psique que ganham autonomia. Jung está dizendo: arcontes são complexos psicológicos autônomos. Eles operam através de pessoas como subpersonalidades. E ele desenvolveu um teste, associação de palavras, para detectar esses complexos. Hoje, usado em psicoterapia para identificar vozes internas dissociadas. Mas tem mais. A CIA, sim, a Agência Central de Inteligência, financiou o MK-Ultra nos anos 50 a 70. Objetivo oficial? Controle mental. Resultado não oficial: documentos desclassificados. Certos indivíduos demonstram suscetibilidade extrema à sugestão externa, como se personalidade primária fosse substituída. Eles descobriram: é possível criar arcontes artificialmente, através de trauma, fragmentação, programação. E o Dalai Lama? Ele ensina sobre espíritos famintos, pretas, entidades que se alimentam de energia humana negativa. Técnica budista para reconhecer? Mesmos sinais, presença que drena, olhos vazios, inversão de ensinamentos. Diferentes tradições, mesma tecnologia espiritual. Parágrafo. Junta tudo. Textos gnósticos de 1700 anos, descrevendo arcontes operando através de humanos. Ciência moderna confirmando Dark Triad, pessoas neurologicamente predatórias. Casos reais de manipulação, seguindo exatamente os 4 sinais. Jung, CIA, Dalai Lama, todos reconhecendo o padrão. Tudo convergindo. Então por que ninguém te ensinou isso na igreja? A resposta é simples e desconfortável. Para entender por que isso foi escondido, você precisa perguntar: quem se beneficia da sua ignorância? Se você não sabe reconhecer influência arcôntica, você é presa fácil. Para quem? Líderes religiosos manipuladores, gurus espirituais narcisistas, sistemas de controle que operam através de medo e culpa. A igreja institucional, desde o século IV, fez algo deliberado. Passo 1. Queimaram textos que ensinavam discernimento espiritual direto. Passo 2. Criaram hierarquia. Você só acessa Deus através do Padre. Passo 3. Demonizaram qualquer prática de reconhecimento interno. Por quê? Porque se você consegue identificar quando alguém está operando sob influência arcôntica, você não cai em manipulação religiosa. Você não aceita autoridade cega. Você não paga por salvação. E aí o modelo de negócio quebra. A indústria religiosa movimenta trilhões. Mas o controle não é só financeiro, é energético. Os arcontes, sejam entidades ou padrões psicológicos, se alimentam de quê? Segundo a hipostase, eles se nutrem de medo, ignorância e conflito. Então o sistema foi montado para gerar isso. Culpa original te mantém no medo. Pecado constante te mantém dependente de perdão externo. Punição eterna te mantém obediente. Quem criou essa narrativa? Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Quem financiou? Imperador Constantino. Objetivo? Unificar império através de religião controlada. E quem paga o preço? Você. Vivendo com medo de demônios que nem sabe reconhecer. Entregando poder para líderes que exibem os mesmos sinais arcônticos. Ignorando a própria intuição quando ela grita: algo não está certo aqui. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo. Deixa eu te mostrar exatamente como aplicar os 4 sinais. Chega de teoria. Aqui estão os 4 sinais que Jesus deixou, com aplicação prática para você usar hoje. Sinal 1. Inversão da verdade. Como identificar? Arcontes sempre pegam algo verdadeiro e invertem. Exemplo, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Arconte diz:
Questionar é falta de fé. Obedeça sem entender. Vê a inversão. Jesus, conhecimento liberta. Arconte. Ignorância protege. Teste prático. Quando alguém te ensina algo espiritual, pergunte: isso me torna mais livre ou mais dependente? Se a resposta é mais dependente dele, sinal vermelho. Texto de apoio. Evangelho de Tomé, dito 3. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Mas se não se conhecerem, viverão em pobreza. Autoconhecimento é liberdade. Dependência externa é armadilha arcôntica. Sinal 2. Ausência de luz nos olhos. Como identificar? Não é sobre cor dos olhos, é sobre presença. Quando você olha nos olhos de alguém, sente alguém lá dentro? Ou sente vazio? Frieza? Teste prático. Próxima vez que conhecer alguém, especialmente líder espiritual, terapeuta, professor, faça contato visual de 5 segundos. Pergunte internamente: tem luz aí? Confie na primeira sensação. Se sentir calor, presença, conexão, é luz. Se sentir frio, vazio, desconforto, é ausência. Texto de apoio. Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o corpo será escuro. Jesus literalmente ensinou a observar luz nos olhos. Sinal 3. Vampirismo energético. Como identificar? Você sai exausto de interações com essa pessoa. Não é cansaço normal, é drenagem. Como se algo tivesse sugado sua vitalidade. Teste prático. Depois de interagir com alguém, observe. Você se sente elevado ou drenado? Pensamentos ficam claros ou confusos? Energia aumenta ou desaparece? Se sempre drena, afaste-se. Texto de apoio. Marcos 5:30. Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus percebeu que poder tinha saído dele. Jesus sabia quando energia era extraída. Você também pode saber. Sinal 4. Ataques à sua percepção direta. Como identificar? Você sente que algo está errado. Sua intuição grita. E a pessoa diz: você está louco, você está muito sensível, você está julgando. Isso é gaslighting espiritual. Arcontes odeiam quando você confia na própria percepção. Teste prático. Se alguém consistentemente faz você duvidar do que sente, essa pessoa é arcônica. Ponto. Texto de apoio. João 7:24. Não julguem pela aparência, mas julguem com julgamento justo. Jesus manda você confiar no discernimento interno. Alerta. O que não fazer? Erro 1. Sair acusando todo mundo de arconte. Calma. Nem toda pessoa difícil é arcônica. Algumas só são imaturas. Erro 2. Ignorar os sinais por medo de julgar. Discernimento não é julgamento. É proteção espiritual. Se você evitar esses erros, já está protegido. Resultado esperado. Nos primeiros 7 dias, mais clareza sobre quem drena você. Depois de 21 dias, afastamento natural de energias tóxicas. Com consistência, círculo social transformado. Só pessoas com luz real. Não é paranoia. É higiene espiritual. Vamos recapitular. Você entrou achando que demônios eram só metáfora. Descobriu que arcontes são consciências operando através de humanos. Viu as provas. Textos gnósticos preservados por 1700 anos. Ciência confirmando Dark Triad. Predadores psicológicos. Casos reais seguindo os mesmos padrões. Jung. CIA. Dalai Lama reconhecendo os sinais. Entendeu por que a igreja escondeu isso. E agora tem os 4 sinais práticos. Inversão da verdade. Ausência de luz nos olhos. Vampirismo energético. Ataques à sua percepção direta. Em 20 minutos você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você tem discernimento espiritual.
e sabe proteger sua energia. E isso é só o começo. Tem muito mais sobre mantras de proteção arcôntica, técnicas gnósticas de blindagem energética e como identificar arcontes em instituições, não só pessoas. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Quero proteção arcôntica. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like. Mostra para o algoritmo que conhecimento suprimido precisa voltar. E se inscreve, porque nos próximos vídeos eu vou te ensinar exatamente como se proteger. Lembra, nem todo humano tem consciência humana operando. Alguns viraram canais. Agora você sabe reconhecer. Use esse conhecimento com sabedoria. Nos vemos no próximo.